A Getro International tem a missão de congregar líderes de todos os segmentos sociais por meio de um programa de capacitação e partilha de conhecimentos socioculturais e inteligência social e espiritual, potencializado através do estímulo constante da sua rede de relacionamento. O nosso entendimento é de que esses líderes, a partir da autorreflexão, sejam capazes de romper com paradigmas aprisionadores e alcançar um sentido novo paradigmático, contudo respeitando os sistemas socioculturais estabelecidos e a diversidade no seu mais amplo sentido, e sem destruir os arquétipos inerentes de cada indivíduo. Assim, o que se espera é que esses líderes sejam sujeitos de transformação do cenário social no qual estejam inseridos. Por isso, a Getro International fomenta o desenvolvimento de suas potencialidades psicossócio-espirituais e suas competências pessoais, para que possam exercer influências em todos os processos transformadores. Portanto, a diplomacia civil da Getro International nasceu com esse objetivo: engajar todos os líderes que tenham interesse pela compreensão dos sistemas sociais humanos e que demonstram capacidade para influenciar e proporcionar impacto direto para o bem geral do ser humano, visando uma sociedade justa, igualitária e comprometida com os princípios éticos. Para atingir os seus objetivos, a Getro International observa as prerrogativas legais, principalmente a partir da Constituição de cada nação e também pela interpretação da Convenção de Genebra, sempre com foco no agir humanitário. Este programa tem produção independente e nós fazemos essa menção porque o mesmo é gravado e será publicado no YouTube, no canal da Getro International. E também ele está sendo simultaneamente propagado e transmitido através do canal do YouTube da Getro, da Schiappelli Multimídia da Argentina, da New Generation Streams e também pela rede Colmeia, na pessoa... Pronto, esqueci o nome de novo. Colachopo, do Colachopo. Muito obrigado, Colachopo. Então, assim nós agradecemos a todos os que estão trabalhando para propagar esta live. Hoje, nós temos a continuação de uma série de êxito. A série se chama Líderes de Êxito. Essa série foi idealizada e é apresentada pelo Dr. J.B. Oliveira. O Dr. J.B. Oliveira é um diplomata civil da Getro International. Ele também é advogado, foi conselheiro da OAB de São Paulo em 3 gestões, é jornalista, é ex-presidente da Associação Paulista de Imprensa, que é responsável pela edição e publicação do Diário Oficial do Estado de São Paulo. Também é professor nas áreas do direito, da comunicação, da perícia judicial e da arbitragem. É ex-docente dos cursos de mestrado e doutorado da Polícia Militar do Estado de São Paulo. É presidente do Instituto J.B. Oliveira de Educação e Capacitação Profissional, é escritor, tem 9 livros publicados, mais 2 em coautoria. É membro da Academia Cristã de Letras, da Academia Paulista Evangélica de Letras e da Academia William Shakespeare. É membro do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, é juiz arbitral, perito judicial e, como eu disse, é também diplomata civil humanitário da Getro International. E hoje, JB nos apresenta nada mais, nada menos do que uma sumidade no mundo jurídico do Brasil, quiçá do mundo. Nós estamos falando do Sua Excelência, o doutor ministro Paulo Dias de Moura Ribeiro, ministro do do Superior Tribunal de Justiça, STJ. Paulo Dias de Moura Ribeiro
é nascido em 28 de setembro de 1953, ou seja, fez aniversário recentemente, receba os nossos parabéns. Ele tem formação acadêmica, bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdade Católica de Direito de Santos. É pós-graduado em Direito, obtendo com louvor o título de mestre em Direito, Direito das Relações Sociais, Direito Civil, pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, cuja dissertação foi o compromisso de compra e venda. Ele é doutor em Direito, Direito das Relações Sociais, pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Pós-graduado, lato sensu, com MBA em Gestão e Instituição de Ensino. É pós-doutora em Direito pela Universidade de Lisboa, título obtido em 2016 com a tese Direito da Personalidade e Dignidade Humana, Direito ao Nome e Direito do Autor. Atualmente, ele desempenha a função de ministro do Superior Tribunal de Justiça desde o dia 28 de agosto de 2013. É membro da segunda sessão, presidente da terceira turma e membro da Comissão do Regimento Interno. Exerceu também algumas atividades. Por exemplo, ele foi advogado, foi juiz de direito da primeira instância no estado de São Paulo, incluindo a capital. Na comarca de São Paulo, capital, foi juiz titular da segunda vara especial da infância e da juventude. Foi juiz corregedor da antiga FEBEM, hoje não há mais Fundação Casa. Foi juiz em segundo grau do segundo Tribunal de Alçada Civil do Estado de São Paulo, desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com assento na egrégia 11ª Câmara de Direito Privado. Em 28 de 8 de 2013, tomou posse como ministro do Superior Tribunal de Justiça, compondo a 5ª turma e a terceira sessão. Em 2 de 9 de 2014, assumiu assento na terceira turma, segunda sessão, do Superior Tribunal de Justiça. E, em 28 de 8, assumiu a presidência da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. Na vida acadêmica também é ativo, é professor de Direito Civil, participou de diversas bancas examinadoras, de várias dissertações de tese, de mestrado e doutorado em inúmeras instituições de ensino, bem como banca examinadora de concurso público. É coordenador científico da Universidade de Santa Amaro, Unisa, a partir de fevereiro de 2019. Participou de inúmeros debates, simpósios e congressos. Proferiu várias palestras em várias faculdades de direito, ciclos de debates e jornadas nacionais e internacionais sobre o direito. Ele tem obras publicadas, como, por exemplo, Inconstitucionalidades da Lei do Divórcio, e também Compromisso de Compra e Venda, e diversos, muitos artigos jurídicos publicados nos principais veículos do segmento. Recebeu várias condecorações e aqui destacamos algumas. Recebeu o Colar do Mérito Judiciário do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Recebeu o título de Comendador da Soberana Ordem do Mérito da Justiça, Centro de Integração Cultural e Empresarial de São Paulo. Ele também recebeu o colar de professor emérito da Escola Paulista da Magistratura do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Agraciado com a comenda Ordem do Ipiranga, pelo governador do Estado de São Paulo, no grau de Gran Cruz. Foi agraciado com o colar do Mérito Judicial pelo Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo. Também agraciado com a medalha Grande Oficial da Ordem do Mérito Aeronáutico, pelo Comando da Aeronáutica. Agraciado com a medalha do Mérito Judiciário pelo Tribunal de Justiça do Estado de Roraima. Agraciado com o laurel representativo da figura de Sancho Panza,
na 27ª solenidade de outorga dos troféus Dom Quixote de La Mancha e Sancho Panza, patrocinado pela revista Justiça e Cidadania e pela Confraria Dom Quixote, realizado em 2017. Agraciado com o título de doutor honoris causa da Universidade da Amazônia, agraciado com o colar do mérito judiciário pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, homenageado pelo Centro de Mediação e Arbitragem da Câmara Portuguesa de Comércio no Brasil, pelos brilhantes trabalhos desenvolvidos no Superior Tribunal de Justiça. Agraciado também com a medalha colar do mérito judiciário pelo Tribunal de Justiça do Estado do Piauí. Também foi agraciado com o título de cidadão piauiense pelo presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Piauí. O ministro Moura Ribeiro obteve destaque por ser pioneiro nos julgamentos com a aplicação dos direitos fundamentais em comunhão com o capitalismo, com o uso da teoria do capitalismo humanista. Dessa forma, recebeu essa indicação ao Nobel, pois foi o primeiro magistrado brasileiro a aplicar essa argumentação de forma clara, usando dessa teoria nos julgamentos dos litígios que realizava no Tribunal de Justiça, quando atuava como desembargador. E até mesmo nos dias atuais, que sustenta essa tese em suas decisões no Superior Tribunal de Justiça. Com essas palavras, nós damos as boas-vindas ao anfitrião da noite, doutor J.B. Oliveira, que introduzirá o palestrante da noite. Boa noite, JB. A palavra está consigo. Muito obrigado. Boa noite, doutor João Arlindo, em cujo nome cumprimento toda a equipe valorosa da Getro. E informo que recebi uma mensagem agora do CEO da Getro, Renato Freire, dizendo que estava programado para participar conosco, mas esperava também um compromisso com a ONU e recebeu a solicitação de ministrar uma palestra nesse mesmo horário, pede então justificar sua ausência. Agradeço a todos que estão participando desse nosso evento, alguns líderes, presidentes, aí está o nosso Fauzi Amush, nosso presidente da confraria, está aqui José Augusto Viana Neto, presidente do Cresce São Paulo, está aqui o meu presidente da Academia Cristã de Letras, Hélio Belliumini, vários amigos, irmãos, a todos os meus cumprimentos, e quero abreviar para que possamos ouvir mais as palavras de Sua Excelência, o senhor ministro. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo no final dos anos 90, quando juntos lecionávamos na Unib. Naquela ocasião, Paulo Dias era juiz. Mais tarde, eu reencontrei na Universidade de Guarulhos, já desembargador e coordenador do curso de Direito da Unib. E agora estamos juntos na Unisa. Ele como coordenador científico e eu participando como parceiro da Unisa no Polo Acadêmico da Paulista. Tem sido sempre uma grande satisfação os contatos que tenho mantido com o ministro Paulo Dias. Recebemos, na mesma ocasião, o Mérito Judiciário Militar do Estado de São Paulo, e foi ali a satisfação de sabê-lo, então, já ministro do nosso Superior Tribunal de Justiça. O doutor João Arlindo falou bem e detidamente a respeito do doutor Paulo Dias. O objetivo dessa nossa série, Líderes de Êxito, é motivar, através do exemplo, através da resiliência, através das conquistas, as novas gerações. Estamos aqui com um jovem advogado, que é presidente da Comissão do Jovem Advogado de Caçapava, Herbert, e que convidou vários acadêmicos e amigos para que participassem desse evento. Então, ministro, a sua palavra vai ser falar a seu respeito, a respeito dessa carreira extraordinária que desenvolveu, de seu trabalho na área do judiciário, de seu trabalho na área acadêmica,
e projetar para os nossos jovens exemplos, motivação. Porque, infelizmente, o que temos, de modo geral, na nossa imprensa, na nossa TV, não são os exemplos que nós possamos seguir. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite e passo-lhe a palavra com muita satisfação. Meu caro amigo Paulo Dias de Moura Ribeiro. Olha, bom, agora eu acho que estamos liberados aqui o som, então acho que está tudo correndo bem, infelizmente. JB, saiba que é uma alegria muito grande aderir na primeira hora ao seu convite, só não pude num certo dia, né? Mas aderi assim que pude, com muita satisfação a seu amável convite. Nós nos relacionamos há já um bom tempo, né? E sempre com muito afeto, com muita alegria. E ainda que por vídeo, mais uma vez, é uma alegria poder vê-lo assim, com esse seu sorriso largo, essa sua imensa satisfação, né, de coração muito grande. Para mim é muito gostoso poder estar ao seu lado. Agradeço também a abertura que foi feita pelo Dr. João Arlindo da Costa. Muito obrigado pelas palavras que me dirigiu. Estou sabendo que o Fausto está presente, né? Para mim também é uma alegria poder saudá-lo. Recentemente estivemos junto com meu primo também, o Fábio Porchat. É uma alegria poder saudá-lo também. Fico muito feliz em poder abrir meu coração nesse sentido. Então, todos aqueles... o Fausto. Né? Então, eu saúdo todos os confrades, né, da CABES, na pessoa do Fausto, que me é muito gratificante. E dizer realmente que sou coordenador científico da Unisa, o que para mim é uma alegria muito grande. Estou junto com o chanceler Veronese já há um bom tempo, desde o século passado, e vejo um homem muito preocupado com a educação, um homem que investe na educação. A maior prova disso é uma universidade particular, nota 5 no MEC. Então, ver uma universidade particular com nota 5 no MEC é realmente uma alegria. A biblioteca foi eleita uma das mais bonitas que temos aqui no nosso país. Então, tudo isso é uma soma muito grande, né, de esforços do professor Veronese para que, efetivamente, o ensino, a educação seja sempre privilegiado. E a classe dos advogados de saúde na pessoa do advogado Vanderlei Bonvente, que nos acompanha com muita alegria, com muita satisfação. Bem, eu tenho, assim, é muito gostoso saber que posso estar falando para estudantes de direito, e então eu tenho uma posição muito agradável para esses estudantes, sabe? Lá pelos finais dos anos 60, eu estava numa dúvida danada de que curso fazer, né? Eu ia para o curso clássico científico e tal, e precisava definir minha vida. Naquela época tinha um festival da canção, né? Talvez alguns aqui lembrem, né, de TV Record, e uma música que tocava muito no meu coração, eu tocava mesmo, né? Eu não sabia o que ia fazer, mas a música, para mim, era muito bonita, disparada, de Théo de Barros, né? E tinha uma estrofe do verso lá que para mim, era maravilhoso. Porque gado a gente marca, tange, ferra, engorda e mata. Mas com gente é diferente. Isso tocava muito, muito profundamente em mim, né? Mas eu achava que devia fazer medicina, né? Porque, afinal de contas, meu bisavô piauiense veio para o Rio de Janeiro estudar na Faculdade de Medicina, então, antiga Faculdade Nacional, e formado em medicina, acabou fazendo concurso para o estado de São Paulo como médico e acabou em Santos, né? E ali clinicou durante muitos anos, fez a autópsia de Santos Dumont, meu bisavô. Meu avô, durante anos e anos, foi o chefe da Santa Casa, da ginecologia obstetrícia da Santa Casa de Santos. Meu tio, o filho dele, também. Meu irmão também já estava indo para a medicina, e eu achava que devia ir para a medicina. Foi quando, uma tarde de um final de domingo, lá em Santos, conversando com o papai,
ousei falar para o papai, pai, para que lado eu vou, né? Achando que ele ia dizer para mim, vai ser médico, né? Fazer medicina. Foi uma surpresa imensa, Jota, uma surpresa imensa, quando meu pai falou para mim, você vai fazer direito. Aquilo foi um baque para mim, não esperava jamais essa resposta do papai. Mas naquele momento, JB, eu senti, Vanderlei, senti um anjo da guarda comigo, o meu Santo Antônio comigo, não sei. E senti naquele instante, eu olhei para o papai e lembro dessa cena como se fosse hoje. Falar, não sei porquê, mas eu falei isso para o papai. Pai, bom, então se eu vou fazer direito, eu quero ser juiz. Da onde saiu isso, eu não sei. Mas saiu. Acho que saiu, brotou no meu coração, talvez por causa daquela música que tanto me embalava. Bem, e fui para a Faculdade Católica de Direito de Santos, que era a única faculdade que tinha na minha cidade. E lá fiz o meu curso, um período maravilhoso para mim. Trabalhei com Francisco Carlos Rocha de Barros, com José Paulo Fernandes Freire, dois magníficos advogados na cidade de Santos, brilhantes advogados que me forjaram no mundo do direito civil e do direito privado. E aquilo, para mim, foi um período muito interessante. Saí da faculdade em 1977, fiz meu primeiro concurso para magistratura e confesso que, Fausto, eu achei que tinha ido extremamente bem. Eu falei, tá fácil. Não passei, ferro. Em São Paulo não tinha concurso sistematicamente, mas em 78 teve um outro concurso e eu me inscrevi, fiz o concurso e ferro de novo. Aquilo para mim, então, passou a ser muito triste, né? Porque eu achava aquilo que era um arroubo na juventude, que aquilo saiu da minha boca sem uma reflexão maior. E comecei a advogar em Santos e advoguei numa fase muito boa mesmo. Advogava em direito marítimo em Santos, é uma fase muito boa, quando, ao final de 82, abriu um novo concurso no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Eu também só queria fazer concurso para o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Eu não queria, só queria essa magistratura, né? Que é onde eu me forjei lá na minha cidade de Santos. E ali, em 1982, eu senti que, para falar para os alunos, né, eu fiz um exame absolutamente diferente daquilo que se fazia, né, que eu fazia. Eu resolvi fazer respostas absolutamente curtas, a mais sintética possível. Naquela época, o papel ao maço, acho que nem os estudantes que estão ouvindo nem sabem o que é papel ao maço. Com a caneta que era do meu avô, né, meu avô Alberto, médico, caneta tinteiro, caneta Parker, e respondi tudo da forma mais sintética possível. Fui a um domingo, no domingo seguinte eu fui direito civil, caiu responsabilidade civil, no outro domingo seguinte caiu o tema da culpabilidade, que está muito ligado com a responsabilidade, e assim foi. O anjo da guarda pegou na minha mão e eu consegui passar no escrito, fui para o oral e, graças a Deus, com muitas luzes, eu consegui entrar na magistratura paulista, que era aquilo que eu queria da minha vida. Bem, e aí corri o estado de São Paulo todo, né? Do norte a sul, leste e oeste. Comecei em Franca, na cidade de Franca, depois fui substituto em Santo André, e aí fui juiz titular em Teodoro Sampaio, onde enfrentei as primeiras invasões de terra que tivemos, não era MST ainda. Dali fui a Fernandópolis, fui titular de Santo André até chegar à comarca da capital. Isso foi a minha vida. Mas há um detalhe muito interessante desse concurso que eu preciso contar. No primeiro dia de aula do segundo ano da Faculdade Católica de Direito de Santos, o meu professor, com quem eu trabalhava, Francisco Carlos Rocha de Barros, um terno de linho branco, extremamente arrumado, muito bem talhado, olha para todos nós e fala assim: quais são os livros do Código Civil? Alguém aqui sabe? Todo mundo se entreolha. Qual pode ser a utilidade de saber? Estamos falando do Código Civil 16, né? Qual pode ser a utilidade de se saber quais são os livros do Código Civil? Né? Vocês não sabem? Não. Então, os livros do Código Civil seguem as letras da Faculdade Católica de Direito de Santos. Por quê?
Porque, além da parte geral que todo o Código tem, o Código Civil de 16 segue exatamente família, coisas. Aí ele deu uma giradinha assim nos obrigações e sucessões. Aquilo ficou na minha cabeça. Bom, achei muito interessante isso, ficou na minha cabeça. E quando eu estava fazendo o meu concurso, depois do exame oral, que eu achei que, de uma forma ou de outra, eu tinha ido, né? Raspando na trave e tal, mas tinha ido. Bem, aí o presidente do concurso, doutor Milton Evaristo dos Santos, que não pergunta nada, todos nós sabemos que o presidente preside, ele resolveu fazer uma pergunta para mim. E todos nós sabemos que quando o presidente pergunta, é porque, de alguma forma, ele tá com alguma coisa, ele quer é um homem fenomenal. Bem, eu fiquei com uma pose de jogador de pôquer, não sei jogar, mas fiquei ali, pois não, presidente, às ordens de Vossa Excelência. E ele falou: eu estou vendo aqui no seu currículo que o senhor trabalha em direito marítimo, né? Ah, pois não, presidente, é verdade. O senhor mexe um pouco com o Código Civil? Um pouco, né? Porque são leis esparsas, mas alguma coisa do Código Civil a gente mexe. E eu queria saber, ninguém tem mais pergunta aqui? Ninguém tem mais pergunta? Não, ninguém. Eu queria saber se o senhor pode me dizer, eu lembro disso com alegria, quais são os livros do Código Civil, e virou ampulheta. Eu dei uma risada para ele, uma risada de felicidade, porque todos sabem que quando ele vira ampulheta, enquanto eu estiver respondendo, ele não pode mexer, nem pode me perguntar mais nada. E eu comecei a falar de Santos, da cidade de Santos, da minha alegria de ter cursado a Faculdade Católica de Santos, que Santos deu tantos desembargadores, aquele sodalista e tal. E quando eu estava no finalzinho da areinha, bem no finalzinho, então eu posso dizer para Vossa Excelência, presidente, que, porque estudei na Faculdade Católica de Direito de Santos, que são os livros do Código Civil e Código Salteado. Família, coisa, obrigações, sociedade, linda, pode geral. Pronto, esse concurso eu passei. Então, o anjo da agora estava forte na minha mão desde algum tempo atrás. Essa mensagem de perseverança, JB, essa mensagem de ir atrás do seu sonho, de não desistir do sonho, é uma coisa muito importante. E eu conto essa história com muita alegria para os estudantes que estão nos assistindo, né? É uma alegria muito grande. E chegando já, então, ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, como desembargador, lá da 11ª Câmara, junto com colegas maravilhosos, um belo dia, chega para mim um caso do aquele Decreto-Lei 70, né, da financiamento através do Sistema Financeiro da Habitação do SFH, aquele Decreto-Lei 70 draconiano ao extremo. E caiu na minha mão o caso de um casal que deixou de pagar as parcelas do mútuo hipotecário. E ali nos embargos, porque naquele Decreto-Lei 70, ou paga agora ou comprova que pagou, não tinha alternativa. Mas nos embargos o casal costurou uma defesa dizendo: olha, o nosso filho está doente, né? E realmente está doente. Tá? Teve um câncer de uma leucemia, 13 anos de idade, uma coisa tristíssima. E a gente vai com aquilo para a cabeça e fica, cara, não tem saída, né? Porque finalmente a sentença já tinha desacolhido os embargos, né? Não tinha muito o que fazer, né? Mas a gente fica com aquelas coisas na cabeça, pensando como é que vai ser a vida desse casal, né? Que, curiosamente, noticiavam os autos que depois o filho teve a doença, começou a doença, eles pararam de pagar, e depois veio para os autos a notícia de que, lamentavelmente, esse menino faleceu daquela triste moléstia, e eles voltaram a pagar as parcelas do mútuo hipotecário. Que coisa interessante, né? Eu fiquei com aquilo na cabeça, pensando o que é que fazer, e veio a lembrança, aquilo que todos nós aprendemos na faculdade e guardamos no coração, né? A lembrança, a ideia de que namora
a culpa é elementar. Nós temos que ter culpa, no seu mais estrito senso. E eu fiquei pensando comigo, que culpa nós podemos dar a este casal porque ele parou de pagar as parcelas do mútuo hipotecário exatamente para custear a saúde, ou tentar custear a saúde do filho. E assim, pensando, eu provi o recurso, provi a apelação, para dizer que o casal realmente está devendo, mas o casal não está em mora, o casal está atrasado. Ou seja, os encargos da mora, decorrentes da mora, não podem ser exigidos. E daí, porque se eu estou atrasado, mas não estou em mora, há que se recalcular tudo aquilo que estava sendo exigido. Porque estou cobrando, o credor estava cobrando a mais do que é devido, e isso a jurisprudência, o Vanderlei sabe disso. A jurisprudência é absolutamente pacífica, ninguém pode cobrar mais. Então, eu falei, não, está atrasado, não está em mora, dentro do período, recalcule-se tudo e tem provimento para dizer que não poderia perder a casa, porque já perdeu o filho, perder a casa seria... Curioso é que o banco não recorreu. O credor não recorreu, né? Poderia ter ido ao STJ, sabe-se Deus o que é que ia acontecer. Eu não sei se o credor ficou sensibilizado com a situação desse casal, até hoje eu não sei. Mas o certo é que o Gilberto Pinto dos Santos, que era o meu revisor, um juiz magnífico, a quem rendo as minhas homenagens, uma pessoa maravilhosa, o Gilbertinho, ele pediu vista e veio com um voto, JB. Sabe que eu tenho o autor de música, aquela música que eu gostaria de ter feito e não fiz. Eu digo esse caso do voto do Gilbertinho. O voto que ele deu me acompanhando é o voto que eu gostaria de ter dado e não consegui dar. Ele citou até poetas, né? Foi magnífico. Né? Foi magnífico. E o terceiro juiz, que é do meu concurso, acabou acompanhando e ficou 3-0 assim. E assim ficou. Eu sei que depois desse voto correu mestrado, doutorado, bom isso. E eu pus no final do meu voto, e assim pensando, fico em paz com a minha consciência. Né? E um dia eu estou fazendo uma palestra lá na Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, onde eu sou concursado, e lá fazendo essa palestra, alguém ao meu lado falou alguma coisa e eu falei, puxa vida, eu tenho um voto que vai muito a calhar nisso que o senhor está falando, doutor Lauro. E entregando esse voto a ele depois, ele levou esse voto a Ricardo Sayegh, brilhante advogado em São Paulo, brilhante advogado. E segundo depois eu soube, porque Ricardo Sayegh me contou, junto com Wagner Balera, né, duas mentes maravilhosas lá da PUC, onde eu fiz o meu mestrado e doutorado, o professor Arruda Alvim, a quem rendo as minhas homenagens também. E, segundo o Ricardo, ele estava internado com a mesma moléstia no Sírio-Libanês. Quando ele me falou que quando ele viu este acórdão, ele pediu à mulher dele para trazer um paletó e uma gravata para ele, abandonou as vestes hospitalares e começou a trabalhar naquilo que ele chamou, com uma beleza maravilhosa, né, de raciocínio, de capitalismo humanista. E é a feição econômica dos direitos e garantias individuais, ou a feição econômica dos direitos humanos, em uma visão muito mais ampla, uma visão holística. E em razão disto, hoje a capital de São Paulo hoje é capital, por força de lei, capital humanista. Né? E assim estamos caminhando. Há um projeto de emenda constitucional também, o artigo 170, para incluir o capital como sendo humanista. E, em razão desse voto, foi feito em setembro do ano de 2010, eu nem estava no STJ, eu acabei sendo indicado ao Prêmio Nobel da Paz, o que para mim é não só indicado, como tendo o meu nome aceito nessa indicação. Isso já para mim já é um motivo de extremamente orgulho, de extremado orgulho. E volto agora então a lembrar do meu pai o dia que
o dia que ele falou para eu fazer o curso de Direito, né? Graças a Deus, porque senão já estaria em cana há muito tempo, o JB, por alguma besteira médica que deveria ter feito, já devia ter feito há muito tempo. Felizmente, graças a Deus, enfim, e finalmente fiz aquilo que eu gostaria de fazer, que era a magistratura, né? Isso, a toga jamais me pesou, com toda essa pandemia triste, as demandas estão aumentando, vão aumentar muito mais, mas mesmo assim eu tenho absoluta certeza que a magistratura vai sair dessa, como está saindo, né? Desde 1988, quando criaram os bem-vindos direitos e garantias individuais, mas o judiciário jamais foi aparelhado para suportar tamanha carga. Mas mesmo assim, apesar de levar muita bordoada, o judiciário vem enfrentando e vem se destacando, provendo esses direitos e garantias individuais. E agora vamos trabalhar nessa pandemia, nós vamos, sem dúvida alguma, nós vamos debelar o serviço, a pletora do serviço que já nos acorde e já está chegando ao Superior Tribunal de Justiça. Essas são as considerações iniciais que eu gostaria de apresentar, com os meus agradecimentos, contando um pouco da minha vida para os estudantes, JB, com uma forma de incentivo, né? Crer naquilo que se quer fazer, acreditar nela, acreditar na possibilidade que podemos chegar lá. E lá dentro do Superior Tribunal de Justiça, a gente tem feito coisas que agradam o meu coração jurídico de há muito. Na terça-feira, bom, acho que eu devo parar de falar e depois eu conto esse caso lá do STJ, do voto do ministro Marco Aurélio Belízio. Eu acho que eu devo parar de falar, porque senão eu tenho muita coisa para contar, também com a idade que tenho, tem muita coisa para contar. Eu fico feliz de poder ter conversado aqui. A ideia do capital humanista nada mais é aquilo que a encíclica do Papa Francisco está nos trazendo. Eu estou com ela aqui do meu lado, né, tentando ler, que é uma maravilha. Leão XIII já falava nessa ideia da fraternidade, né? Bem, JB, eu fico à sua disposição com muita alegria e encerro por aqui, colocando-me à sua disposição para o bate-papo lá, para a gente fazer alguns rabiscos mais a respeito deste mundo do direito, né, que vivemos, né? Muito obrigado mais uma vez. Somos nós que agradecemos. Eu que agradeço muito, ministro Paulo Dias. Interessante que esteve aqui conosco recentemente um quase xará seu, que é o Paulo Dimas. Ah, sei, do meu concurso. É do mesmo concurso e também no mesmo ano ele ingressou no tribunal como desembargador. Ele esteve conversando conosco, trazendo sua experiência, sua vivência, que é muito semelhante à sua, esta vontade de realizar o sonho. Pensei aqui uma frase sua, que é a mensagem de perseverança, ir atrás dos sonhos. A sua forma de falar foi bem didática. E sabe de que eu estava lembrando? Que quando estávamos lecionando juntos lá na Unisa, o reitor Jorge Bastos pediu-me que, na primeira oportunidade de encontro dos professores, eu ministrasse um curso, uma palestra sobre técnicas de oratória. Depois, muitos anos depois, você comentou esse detalhe comigo, que eu havia até esquecido. A maneira como você expôs seu pensamento, sua carreira, é aquilo que nós queremos ter aqui. É a conversa gostosa, amigável, descontraída, de alguém que, como tantos dos nossos jovens, tinha um sonho, foi atrás desse sonho, na primeira tentativa não conseguiu realizá-lo, mas foi para a segunda tentativa, também não conseguiu, e na terceira conseguiu ingressar na magistratura, que era o seu sonho, na magistratura de São Paulo, e prosseguir nessa carreira extraordinária. Agora nós fazemos da seguinte forma: nós passamos a palavra ao nosso moderador e ele vai atribuir a palavra a quem queira falar. Vão fazer perguntas. Eu peço apenas que essas perguntas sejam bem objetivas para que possamos ter o maior número possível de participantes.
Então, doutor João Arlindo, o comando é seu. Ok, doutor JB. É uma pena que a gente tem pouco tempo, porque se o ministro tem muita história para contar, nós temos muitos ouvidos para ouvir. Então, é uma pena que o tempo realmente seja curto. De fato, agora nós passamos ao momento da participação dos espectadores e você pode se inscrever para fazer sua pergunta ao ministro Moura Ribeiro e sua inscrição se dá através do aplicativo do chat. Se você não tem costume de manejar o aplicativo Zoom, você clica em participantes e do lado inferior direito aparecem 3 pontinhos. Ao clicar nos 3 pontinhos aparece levantar a mão. E assim você se inscreve por ordem de inscrição. Se você estiver usando o celular, também no canto inferior direito tem 3 pontinhos. Ao clicar nos 3 pontinhos aparecerá levantar a mão e aí você pode se inscrever para fazer pergunta. Caso o seu aplicativo esteja na língua inglesa, aparecerá Raise Hand. Você clica em Raise Hand e você fará a sua inscrição. Para abrir a pergunta e respostas, eu quero, antes disso, fazer a menção seguinte. Os alunos do curso de Direito que estão aqui assistindo a live e queiram certificado de atividade extracurricular, deixa o nome completo e o número do WhatsApp no chat, que nós entraremos em contato para enviar o certificado. Então, repetindo, se você quer receber um certificado de atividade extracurricular para contar como atividade no seu curso, deixa o seu nome completo e o seu número de WhatsApp no chat, que nós faremos contato e enviaremos o certificado. Pois bem, para começar as perguntas, eu peço licença. João Arlindo, antes, eu gostaria de dar 2 pontos bastante importantes dentro daquilo que foi a conversa agradável do ministro. É que esteve aqui conosco, fazendo uma palestra, Ricardo Sayeg, que é um grande amigo, fomos conselheiros juntos na UAB, e ele falou exatamente sobre a obra dele, sobre esse trabalho capitalismo humanista, e trouxe uma mensagem extraordinária dentro disso que você falou. O Wagner Balera é outro amigo, nós dois somos comendadores da Associação dos Advogados previdenciários. Ele foi o número 1, eu o número 2, e é uma pessoa também de um espírito humanista, de uma fé inquebrantável em Deus e que coloca em tudo a espiritualidade. E a outra informação é que eu tive o privilégio de estar com o Dr. Gilberto Pinto dos Santos, em mais de uma ocasião, mas principalmente em um seminário em Foz do Iguaçu. E o que ele ali fez em termos de explicação, em termos de pronunciamento, foi algo realmente marcante. Era o que tinha que complementar, João Arlindo. Por gentileza, pode prosseguir, queira perdoar. Ok, imagina, JB. Você é o anfitrião. Antes de passar as perguntas dos inscritos, eu gostaria de perguntar à Sua Excelência, o senhor ministro, sobre um assunto. Eu atuei como procurador-geral de município. Aqui na sala nós temos o doutor Diógenes Sena, que também é procurador de Câmara Municipal, e tem um julgado seu que é considerado um dos julgados destaque, que é sobre o direito à informação. E essa uma cruz que nós, procuradores, lidamos com ela diariamente, porque da ótica da administração, alguns requerimentos de informação, ele entrava em determinados setores da administração, mas a gente reconhece o direito daquele que peticiona. Eu queria que o senhor fizesse, assim, rapidamente, se possível, uma visão do antes e o depois do seu julgado e a contribuição que isso trouxe para a vida pública e para a vida do cidadão. Bem, doutor João Arlindo, eu fico na dúvida de o que contribuir, né?
porque só quem sentiu os efeitos do julgado é que melhor pode dizer, né? Não sei. Mas o fato é que o direito da informação esbarra com muita força nos direitos da personalidade, não é? Ou seja, aquilo que os romanos nos ensinaram, que o Código Civil, com uma beleza maravilhosa, inseriu a partir do artigo 11, os direitos da personalidade que nós conhecemos desde os romanos, e que eu estudei para o meu pós-doutorado lá na Universidade de Lisboa, e assim sinto também, como sente o meu orientador, o professor Veracruz, que efetivamente os direitos da personalidade não precisam nem sequer de normatividade, né? Os direitos da personalidade são os direitos naturais que os romanos nos ensinaram. Ou seja, eu não preciso de normatividade para proteger a vida, não preciso de normatividade para proteger a intimidade. Então, não há razão para que a gente tenha regramento para isto. São aqueles direitos que são inalienáveis, intransmissíveis, né, impostergáveis, que os romanos nos ensinaram. E por mais que se queira evoluir no mundo do direito, estamos evoluindo demais e muito rápido, mas esses direitos têm que ser absolutamente respeitados. Não há como tentar frear isto. A intimidade, o direito, isso é nosso. Não? E penso também que esses direitos da personalidade têm que ser cada dia mais e mais prestigiados, principalmente pelo judiciário. Nós vamos ver uma eleição, está sendo avisado e reavisado a todo momento, sobre as fake news, né? E o Tribunal Eleitoral vai ter que se debruçar sobre isso sistematicamente. E todos nós sabemos, que qualquer notícia ruim que seja lançada, isso voa ao mundo todo com uma maior rapidez. E nem sempre ela é verdadeira. Na maioria das vezes não é verdadeira. E isto é uma preocupação que o judiciário tem e que precisa realmente amparar esse direito da personalidade. Agora, qual o efeito que daí deu, eu não sei dizer para o senhor. Eu realmente não tenho noção, não tenho esse termômetro. Não tenho. Ok, senhor ministro, muito obrigado. Agora nós vamos passar a palavra ao senhor Rubens Carvalho, que está inscrito. Opa, boa noite a todos. Me ouvindo, hein, senhor diretor? Estão me ouvindo? Sim. Então, boa noite aí a todos. Ao excelentíssimo senhor ministro Moura Ribeiro, parabéns aí pela indicação Nobel da Paz 2020. Eu gostaria de fazer uma pergunta sobre os policiais militares, né? Eu sou o segundo tenente PM da reserva, ou seja, aposentado, né? Trabalhei meus 30 anos em dedicação à sociedade. E o que está acontecendo é o seguinte, agora, em São Paulo e demais estados do Brasil, alguns policiais militares que passou para inatividade trabalhou 30 anos, ok? Agora, o que está acontecendo? Alguns deles estão sendo demitidos e caçados a sua aposentadoria, ou seja, direito adquirido, né? 30 anos sofridos trabalhados, em decorrência de condenação criminal. O que a Vossa Excelência acha dessa cassação da aposentadoria? Não tem jurisprudência a respeito disso? Bom, eu agradeço a sua intervenção, fico feliz com a pergunta. Agora, essa sua pergunta não é da minha área, eu não sei dizer, mas eu abraço com muita alegria aquilo que o senhor falou, né? Ou seja, direito adquirido, abraço com muita alegria. Mas qual o ato administrativo que permitiu isso? Onde está o embasamento legal para essa cassação de aposentadoria? Eu não sei dizer para o senhor, não tenho a mínima noção de dizer, olha, isso aqui é inconstitucional, não é? Não sei de onde veio, porque não é minha área de atuação. Agora, fico muito triste de saber que é possível, depois de tantos anos de contribuição, alguém mexer
na aposentadoria daquele que já estava, né, praticamente tranquilo em casa. Eu posso dizer também que, de uma forma ou de outra, eu sofri um pouquinho com isso, porque contei meu tempo de aposentadoria desde estagiário, quando eu estudava Direito, e o Tribunal de Justiça de São Paulo contou esse tempo, contou inclusive o tempo de estagiário sem carteira registrada. Naquela época a gente fazia um processo administrativo provando que andava no fórum, tirava processo, que queria processo e tal. E de um ano para outro eu recebo um aviso do Tribunal de Contas da União, não me afetou, mas o Tribunal de Contas da União, por simplesmente, me deu um aviso dizendo que aqueles 2 anos que eu contei como estagiário não podiam ser contados. Não me atingiu porque eu tinha tempo suficiente. Mas como é que pode mexer no ato jurídico perfeito que o Tribunal de Justiça de São Paulo praticou e o Tribunal de Contas da União vai lá, não sei porquê, como é que foi ver isso, tirou aquele tempo que foi contado. Não me afetou. Deve estar da mesma toada do que o senhor está me colocando, né? Como é que faz isso? Eu não sei. A mim não afetou, mas que eu achei extremamente triste. Achei como é que um órgão administrativo se mete na decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. A mim não afetou porque eu tinha tempo sobrando, mas cá entre nós, né? Não é possível essa ingerência. Coitado do Montesquieu se revira na tumba quando vê uma coisa dessa, penso eu. Ok, muito obrigado. Agora nós vamos passar a palavra ao doutor Herbert Rezende Bias. Vossa Excelência, pela excelente palestra. Está baixo o seu som. Está baixo? Tá. Está escutando? Agora sim, melhorou. Vou falar bem pertinho aqui. Boa noite a todos. Boa noite ao ministro Paulo Dias. Primeiramente, parabenizo pela excelente palestra. Eu sou da cidade de Caçapava, aqui no Vale do Paraíba, e eu sou presidente da comissão do Jovem Advogado aqui de Caçapava. E eu converso muito com os estudantes de Direito e muitos jovens advogados também que almejam o concurso público. E a principal dificuldade, tanto para passar na prova da OAB ou concurso público, é gerir as emoções, que é o medo, a ansiedade, a angústia. E o senhor disse que teve 2 reprovações. Eu gostaria de saber alguma dica, como o senhor conseguiu gerir a emoção para conseguir passar no concurso tão difícil. Olha, eu vou falar uma coisa que é estudar, estudar e estudar. Né? Não há outra saída. Mas no meio dessa minha fala, desses meus rabiscos, eu disse alguma coisa que, quando eu fiz esse 3º concurso, e eu procuro levar isso na minha vida sempre, escrever pouco e com a maior objetividade possível. Hoje, com o corta e recorta, é a coisa mais simples do mundo fazer uma petição com 100 laudas, né? Fazer uma decisão com 100 laudas. Isso não resolve nada. O nosso trabalho, por mais que tenhamos computadores hoje, continua sendo a caneta. E que a caneta é que faz a explosão do nosso coração jurídico. E cá entre nós, doutor Herbert, escrever demais não leva a nada. Eu aprendi quando eu era advogado, que é o processo físico, né? Era assim, dizia, a testemunha disse isso, folha tal, e leva aquele que está lendo a possibilidade de manusear o processo com rapidez. Tenho para mim que escrever demais não resolve, não, para mim. Né? Se a gente quiser escrever demais, já temos obras excelentes no nosso país, excelentes. E essas aí nós podemos citar com tranquilidade. Agora, do nosso coração, nós temos que escrever o mais objetivo possível, não adianta escrever muito. Não precisamos, não. No meu sentido, se a objetividade no mundo do direito, com a pletora do serviço, vai ser cada dia mais importante. E mesmo nas sustentações orais, que são extremamente bem-vindas. Posso contar casos maravilhosos para o senhor de sustentações.
a sustentação, o advogado faz do jeito que quiser, né? Se ele quiser ler, ele lê, né? Mas temos aqui um professor de oratória que sabe a razão do tribuno. A maior objetividade possível, porque, na verdade, doutor Herbert, o advogado ele tem até 15 minutos para falar, não precisa dos 15. Você fala, em 5 minutos, ele dá o recado dele. E entra muito mais, com muito mais facilidade, do que os 15 ou uma petição de 100 laudas. Eu diria para o senhor que a objetividade é a grande arma do advogado, é a grande sacada do advogado. É o meu sentido. Muito obrigado, doutor Herbert, pela sua participação. Nós não temos mais inscritos. Eu queria saber se alguém aí mais quer fazer outra palavra. O Alexandre Stein levantou a mão. Doutor Alexandre Stein, pode ativar o seu microfone e fazer sua participação. Boa noite a todos. Boa noite, João, meu amigo. Boa noite ao ministro, doutor João, o doutor Moura Ribeiro e também ao doutor JB de Oliveira, né? O projeto em si da Getro é muito interessante e eu acho que ele está agregando muito, né? Ao ouvir a história, né, do contexto geral de formação acadêmica e formação profissional do doutor e professor ministro Moura Ribeiro, achei muito bacana, muito interessante. A priori, aí, ele está se mostrando muito como amante também do modelo econômico, né, anglo-saxão, né, do capitalismo anglo-saxão, que tem a visão de cobrança realmente, né, dos tributos, dos impostos e da, como eu posso dizer, da cobrança social devida, né, mas também da aplicação dos recursos de forma adequada, né, para garantir a sobrevivência social, né, dentro dos seus limites essenciais. Eu gostaria de perguntar ao ministro como ele vê daqui para frente, com essa mudança, né, desse paradigma social que estamos vivendo, da pandemia. Para o ano que vem, a gente pode esperar muitas mazelas sociais, muitas dificuldades, né, que vão ser enfrentadas pela sociedade, principalmente em relação financeira. Como ele julga, né, que o judiciário poderá auxiliar mais a sociedade a enfrentar esses momentos que a gente vai estar sentindo daqui para frente, pós-pandemia? Obrigado pela atenção, fico no aguardo. Obrigado. Sabe, doutor Alexandre, eu queria deixar essa mensagem também. Olha, no meu concurso, de 80 candidatos que foram aprovados, eu fui o 50º. O senhor deve que eu não fui tão bem assim, né? Mas, em suma, tem toda essa questão que o doutor Herbert falou, do nervosismo. É evidente, não é? Quando eu vou no médico, eu também fico nervoso, quando não sei o que ele vai falar para mim. Então, é absolutamente natural isso. Agora, eu vejo que fora do direito, fora da Constituição, não há solução. Não há solução. Então, como é que nós vamos enfrentar? Nós vamos enfrentar com o preâmbulo da nossa Constituição Federal, que fala que o nosso país é um país que se voltou para a solução pacífica das controvérsias. Até no plano internacional, no artigo 3º da nossa Constituição, está lá escrito que o Brasil é um país que se volta à solução pacífica das controvérsias. Na Constituição do Império, se não me engano, no artigo 161, já falava que nenhuma demanda seria admitida se não houvesse a comprovação de que foi tentada uma conciliação prévia. Talvez fosse um bom momento para se olhar para o passado e falar assim, olha, nenhuma demanda vai ser mais admitida nesse país se não houver uma prova de que se tentou previamente uma conciliação. Nas ações que assim, nas demandas, nos pleitos, que assim permitem a conciliação, evidente. Mas, se não bastar isso, nós temos também o artigo 5º da nossa lei de introdução ao Código Civil, o bem comum, está lá escrito, né, o atual artigo 5º da lei de introdução às normas do direito brasileiro. Isso já era ventilado de há muito. Né? E se não bastar isso, nós temos o velho Pacta Sunt Servanda contra o rebus sic stantibus 317 do nosso Código Civil,
E se não basta isso, nós temos o 421 do Código Civil. Se não basta essa área, nós temos o 421A do nosso Código Civil. Nós temos o 478 do nosso Código Civil. Nós temos o 480 do nosso Código Civil. Nada disso basta, nada disso basta. Nós temos o artigo 8º do nosso novo Código de Processo Civil, que traz um ensinamento, para mim, é o melhor ensinamento que tem nesse novo Código de Processo Civil. Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Não, mas nada disso basta. Se nada disso bastar, nós temos o artigo, o vetor maior para as soluções das demandas é exatamente isso que está no artigo 8º, ou seja, é o artigo 1º, inciso 3º da nossa Constituição, a dignidade humana. Ele é vetor para tudo, até para a elaboração de emendas constitucionais e de normas infraconstitucionais e para soluções de demandas judiciais. Se nada disso bastar, nós vamos nos agarrar ao artigo 1º, inciso 3º da nossa Constituição Federal. Em suma, é aí que os senhores vão andar nas suas petições e o judiciário vai andar por aqui também. Nós não podemos sair, nós estamos amarrados e, graças a Deus, muito bem amarrados, né? E porque eu termino com o senhor falando assim, o capital, eu não estou nem para a direita nem para a esquerda, hein? Eu estou só falando o seguinte, o capital precisa ter cheiro bom, o capital precisa ter perfume, o capital precisa ter alma. Obrigado, doutor Alexandre. Obrigado. Agora está inscrito o senhor José Augusto Viana Neto. José Augusto Viana Neto. Boa noite a todos. Boa noite, prezado amigo JB. Parabéns pelo programa, pelo trabalho. E eu gostaria de apenas fazer um comentário ao ministro, porque achei muito interessante duas coincidências. A primeira delas é que ele foi juiz em Franca. E eu nasci em Patrocínio Paulista, ali pertinho de Franca. E vou sempre a Franca. Então, é muito bom saber que o ministro começou a sua carreira naquela cidade. E outro fato interessante é que se formou na mesma faculdade que meu filho. Meu filho também meu filho se formou advogado na Católica de Santos. E hoje ele mora no exterior, está lá em Washington, mas é originário daí. E quero fazer apenas um comentário. Eu não sou advogado, mas hoje, conversando com um advogado, eu disse para ele, a respeito de uma consulta que me vieram fazer sobre uma questão de direito eleitoral. Eu disse para o advogado assim, se esse rapaz conseguir um bom advogado, que consiga fazer uma petição no máximo com 3 páginas, eu tenho certeza que o juiz vai ler. E se o juiz ler, dá de pronto a liminar para ele, porque ele tem razão. Mas se passar de 3 páginas, ele vai ter essa liminar indeferida. Então, importantíssimo que os advogados entendam que atrás daquela mesa existe um ser humano que está ali trabalhando. E uma petição com 50, 60, petição com 150 páginas, evidentemente que fica impossível do magistrado ler tudo aquilo e poder interpretar com a mesma disposição que o advogado pretendia. Eram esses os meus comentários. Quero parabenizar Vossa Excelência pelo seu currículo e pela sua forma fácil de falar. E, encerrando, esta sua opinião a respeito do capital, que o capital precisa ter alma. É a primeira vez que eu ouço isso e realmente é uma interpretação extremamente valiosa que mais pessoas deveriam ouvir. Muito obrigado. Doutor Zé Augusto,
Eu quero falar só uma coisinha para o senhor. O senhor é de Patrocínio Paulista, né? E eu tive a grata satisfação na minha vida, na carreira, de conhecer o juiz de Patrocínio Paulista, quando eu fui substituto em Franca. E eu o reverencio. Carlos Alberto Bastos de Matos, não sei se o senhor o conheceu, uma pessoa maravilhosa, um historiador maravilhoso. E o filho dele, Miguel, hoje é o que ordena o Migalhas, é o dono do Migalhas. Não sei se o senhor conhece a editora Migalhas. Mas foi um período extremamente feliz da minha vida, conhecendo o Carlos Alberto Bastos de Matos, um lugar que brotava pedra preciosa no chão, né? A árvore caía, surgia pedra preciosa. Sabe que o seu filho estudou na nossa Casa Amarela também é extremamente agradável ao coração, né? A gente não esquece a casa que estudou. E estou vendo que o senhor é corretor de imóveis, né? O senhor está com um cordão aqui de corretor. O Superior Tribunal de Justiça, recentemente, teve que pacificar um caso muito sério, né? Naquelas compras lá da Minha Casa Minha Vida, faixa 1, faixa 1,5, faixa 2, faixa 3, sobre a corretagem e o que se faz como é que um rompimento do contrato, o que devolve, o que é que não devolve. E o senhor, evidentemente, sabe disso, que decidimos, e o relator foi o ministro Paulo de Tarso Vieira Sanseverino, um brilhante colega, quem também rendo as minhas homenagens. Em suma, o Superior Tribunal de Justiça vem, penso eu, né, cumprindo a sua missão cidadã de tentar pôr trilhos seguros, trazer segurança jurídica a esses embates. Muito embora todos nós saibamos que a solução judicial, a solução adjudicada, não satisfaz a quem quer que seja, né? A solução é aquela solução pacífica das controvérsias, propugnado no preâmbulo da nossa Constituição Federal. Acho que essa é a grande saída que todos nós temos, né? Mas eu agradeço muito a sua intervenção, porque me lembrou de Carlos Alberto Bastos de Matos e me lembrou com muita alegria da comarca de Patrocínio Paulista, quase de vida lá com Minas, né? Muito obrigado da sua intervenção. Foi uma alegria muito grande ouvir essa sua palavra. Ok. Com a palavra agora, o senhor Márcio Fago. Boa noite a todos. Ministro Paulo Dias, muito obrigado pela sua presença. Eu sou um amigo pessoal do Dr. Ricardo Sayeg. Meu filho teve a oportunidade de trabalhar no escritório dele por longos 3 anos, também advogado, meu filho mais novo. Sou amigo pessoal também do Dr. JB, agradeço a oportunidade ao João Arlindo. Eu vou fazer uma provocação, ministro, porque como estamos no meio de amigos, a gente faz parte de uma comissão hoje na OAB São Paulo, e o nosso grande desafio justamente cai de encontro às suas palavras em relação à sua experiência, principalmente no caráter humanista, e a gente tem um grande desafio de separar a robotização dos direitos fundamentais ou dos direitos de personalidade. Quando o senhor descreveu a caneta, hoje o que a gente vem vendo acontecer em relação à parte de robotização, inclusive do judiciário, do STJ, do STF, enfim, com o sistema Sócrates e Victor, vendo as recorrências e criando precedentes com base em inteligência artificial, machine learning. Eu vou falar da minha opinião para o senhor contestá-la ou apoiá-la, na verdade. Isso é uma provocação porque isso é importante, porque hoje tem uma corrente de disseminação e de substituição de serviços por tecnologia. E eu tenho muito orgulho de ser advogado e falar que a nossa profissão ela é indispensável à administração da justiça. E eu fico muito preocupado quando nós verificamos que pessoas de outras áreas, inclusive de tecnologia, queiram absorver o nosso trabalho. E eu acho isso muito válido no sentido quando nós tratamos de direito das coisas. Ou seja, quando a gente trata de consumo, quando a gente trata de relações de contrato, mas como o senhor falou, a gente tratar de direitos humanos, direitos fundamentais,
Eu acho que o paciente ele precisa de alguma coisa que é pessoal, alguma coisa que possa analisá-lo, que não seja um robô, porque se nós robotizarmos os direitos humanos, nós vamos estar desumanizando o direito, e a única forma de a gente ter uma sociedade absoluta, fraterna, igualitária, seria através desses elementos. Eu queria saber a sua opinião no aspecto de absorção dessa tecnologia, como que ela pode ser utilizada a favor do direito e aonde que ela se limita, porque ela tem que ter limites. Porque daqui a pouco está sendo tudo absorvido por uma questão de análise que vai olhar recorrências do externo, do mundo externo, e cada indivíduo tem uma personalidade, cada indivíduo tem uma vida, e isso não pode ser analisado da forma que está sendo proposta. Minha opinião, transmitindo uma questão e lhe convidando, porque eu sou vice-presidente da comissão, lhe convidando a fazer parte desse trabalho. O Dr. JB, meu amigo, ele faz parte dessa comissão, e a gente tem um grande desafio que é justamente tentar esclarecer esse assunto que muito nos incomoda. Doutor Márcio, posso responder para o senhor? É que nós podemos sair no bloco dos unidos, porque eu estou absolutamente de acordo com o senhor. Como, se fosse para robotizar, aquela história que eu contei, não seria possível, não é? Porque põe no computador, pagou ou não pagou, não tinha outra alternativa. Ou paga agora ou prova que pagou. Não ia ter solução. Há muito tempo a gente vem escutando isso, né? O mundo jurídico, isso vai acabar. Não vai acabar. Eu estou de acordo com o senhor, vamos sair fantasiados juntos, porque eles estão de braços dados com o senhor nessa mesma posição. Não é possível a sensibilidade do advogado, manuseando essa petição objetiva que estamos falando, não é o que pague, por isso tem que ganhar bem. Não tem outra alternativa. O direito jamais... Outras coisas podemos pensar que serão robotizadas, né? Mas o mundo do direito, talvez meu neto, meu bisneto, não sei o quê, quem sabe, né? Estuda direito, e venha falar exatamente o que eu estou falando, o que nós estamos falando aqui, porque nós estamos nos blocos dos unidos, pela esse iluminismo que já veio para nós, né? Desde que os iluministas falaram que precisa ter faculdade, precisa ter ensino. Talvez o ensino não possa mais ser do jeito que está sendo, mas sempre vamos ouvir as grandes obras, sem dúvida alguma. Não é? Eu estou junto com o senhor. Ok, obrigado. Conto com o seu apoio, viu? Muito obrigado pela participação. Agora, com a palavra e com essa intervenção, nós encerramos as inscrições com o senhor Fauzi Hamouche. Boa noite, João Arlindo. Boa noite, JB. Boa noite, Vanderlei. Boa noite, Sebastião. É uma homenagem você estar presente. Boa noite de coração, ministro Paulo Dias de Moura Ribeiro. É um ministro que a gente pode entender que julga com o coração. A melhor forma de se julgar é o equilíbrio. E o equilíbrio é aquele que faz sentido, é aquele que caminha com o bom senso. Parabéns. A minha pergunta, ministro, para o senhor é sobre o momento que nós estamos vivendo. Antes, gostaria de cumprimentar pela sua excelência na disciplina de direito em dedicar-se a uma faculdade e formação de jovens, que é uma coisa extraordinária, porque aquele que tem e transmite, Deus protege em dobro. Antes, quero cumprimentar sua esposa, desembargadora, doutora Olívia, também da mesma classe, mesma categoria. E a pergunta é esta aqui. O momento que nós vivemos, ministro, com tanta pessoal falando sobre o Supremo Tribunal Federal,
comentando sobre o Superior Tribunal Federal e a economia que, propalada pelo presidente e que atualmente constatada que ela não consegue deslanchar, o senhor acha que com o jurídico nós conseguiremos fazer uma viravolta e tornar o Brasil volte à pujança de 2005? Bem, faz uma alegria poder estarmos conversando ainda aqui por videoconferência, mas uma alegria vê-lo e sabendo da sua pujança, né, na vida econômica e na vida na medicina. Né? Então, isso é uma alegria. Nós sabemos, e todos nós temos a absoluta certeza, de que a economia quer deslanchar e deve deslanchar, mas o direito sempre refreia a economia. Né? Quantas normas que nós temos justamente para segurar a economia no momento quando ela desborda da constitucionalidade, quando ela desborda da legalidade. Mas que elas sempre andam juntas, de mãos dadas. É o direito que permite a economia deslanchar. Ou a economia deslancha, o direito segura no que tem que segurar. Eu não tenho dúvida alguma que nós precisamos voltar ao crescimento. E este crescimento... Acabei de ouvir que hoje, por exemplo, a Bolsa deu uma grande disparada com grandes empresas, né? Deu uma bela disparada. Alguma coisa de algum cheiro, nós já estamos vendo que o capital está se reanimando, né? Está saindo da UTI, está saindo da UTI, que é o seu ramo. Nós estamos vendo que o capital ele se refreia, mas não há como segurar isso, né? O desenvolvimento é inerente ao ser humano, não dá para segurar isso. E eu acho mesmo que se a gente deixasse um pouco mais solto, né, a nossa economia, talvez essa pujança viesse mais cedo. Tomara a Deus, que a gente sinta esses ventos bons que já tivemos. Né? Isso seria extremamente importante. Eu me lembro que nos anos 70, através de uma legislação que se chama, que ainda hoje a gente julga isso, chama alienação fiduciária, nunca se vendeu tanto carro nesse país, naquela época, como por força de uma legislação. Quer dizer, se a gente tiver uma legislação boa, que dê segurança jurídica, eu acho que a gente volta a deslanchar com muita rapidez. Tomara a Deus isso chegue para amanhã, né? Já devia ter sido ontem, mas vai chegar lá. Ok, muito bem. Eu havia dito que as inscrições estavam encerradas com a participação do senhor Ramos. Porém, o doutor Bento Pucci Neto, na último segundo dos 45 minutos do segundo tempo, fez a inscrição, mas antes dele eu quero chamar a atenção dos alunos de universidade, faculdade de Direito, ou quem quiser receber o certificado de atividade extracurricular, deixar o nome e o número do WhatsApp no chat, que nós entraremos em contato para mandar o certificado. Quero chamar a atenção dos senhores, muita gente aqui não esteve no início da palestra, onde nós fizemos as apresentações institucionais. Nós somos a Getro Institucional, uma organização com sede na União Europeia, eu estou falando aqui de Portugal, que trabalhamos com a diplomacia civil e a capelania internacional. Eu quero chamar a atenção dos senhores para a frase do Martin Luther King Jr., que foi Prêmio Nobel da Paz em 1964. E eu escolhi essa frase exatamente porque nós estamos hoje tendo o prazer de ouvir um indicado ao Prêmio Nobel da Paz 2020, um brasileiro. A verdadeira paz não é somente a ausência de tensão, é a presença de justiça. Nós sabemos que o judiciário é um esteio importante para manter a perfeita harmonia de uma sociedade. E por isso nós estamos alegres de poder contribuir com toda a sociedade através dessa palestra. Se você quiser saber mais sobre a Getro, deixe o seu número
no WhatsApp, no nosso chat, teremos o maior prazer em explicar. Se você for do ciclo da amizade do JB, João Batista Oliveira, ele está apto a explicar para você como funciona a Jetro International. Agora, senhor doutor Bento Pucci Neto, eu peço que seja bastante conciso para que nós possamos ouvir melhor o palestrante e já estamos no avançar das horas. Boa noite, ministro. É uma honra estar com Vossa Excelência mais uma vez. Eu já tinha uma profunda admiração por Vossa Excelência, agora ainda mais diante da colocação humanitária, no caso que Vossa Excelência narrou, onde acomodou a situação do credor e do devedor. Eu sou advogado há 36 anos e utilizo sempre o poder da síntese em sustentação oral ou escrita. Mas a minha pergunta é o seguinte, qual a sua interpretação do artigo 166 do ECA, que autoriza a adoção intuito personae? Muito obrigado. Ô doutor Bento, puxa vida, primeiro agradeço a sua pergunta, mas praticamente não há mês, eu não ia dizer semana, né? Mas não há mês em que o STJ se defronte com esse tema. Não há mês. Nós não temos dúvida. A jurisprudência do STJ é absolutamente pacífica no sentido de que é possível, sim, a entrega de criança para adoção intuito personae. Sem que isso quebre a harmonia do sistema pelo cadastro geral nacional. Nós não temos dúvida a jurisprudência é absolutamente pacífica nesse sentido. Só quando há dúvida de que isso foi... Essa semana, tive um caso desse, havia uma fortíssima dúvida, e mesmo nesse período de pandemia, o STJ tenta, de qualquer forma, tirar a criança do perigo, né? Que todos nós também vivemos o perigo, mas tirar a criança é extremamente importante. Ainda esta semana, eu relatei um caso, ou se foi semana passada, não foi essa semana, foi semana passada, relatei um caso em que havia uma seríssima, mas seríssima dúvida se aquela criança havia ou não havia sido entregue para uma adoção com a suposta madrinha, uma adoção intuito personae. O Ministério Público agiu muito rapidamente e essa criança, nós não gostamos, nenhum de nós gosta, de manter a institucionalização, o albergamento. Mas, naquele caso, foi preferível manter o albergamento dessa criança, porque a dúvida era seríssima, pairava dúvida seríssima a respeito dessa adoção intuito personae para uma madrinha. Mas nós não temos a jurisprudência, o senhor sabe disso, a jurisprudência é muito firme no STJ nesse sentido, de prestigiar, sim, a adoção intuito personae. É o melhor interesse da criança, né? Todos nós, estou percebendo que o senhor mexe na área, o vetor é esse, né? É o melhor interesse da criança e do adolescente. É isso que é propugnado na Constituição e é isso que é propugnado no ECA. E eu fui, durante um bom tempo, juiz de menores, mas fui juiz de menor da parte triste dos menores, né? Dos infratores. O que você vai fazendo? Mas é isso mesmo. Muito obrigado. Agradeço. Obrigado. Eu que agradeço, Excelência. Obrigado. Obrigado, doutor Bento, pela participação. Agora nós vamos encerrar as inscrições, porque nós não podemos também continuar ad eterno aqui e o ministro também tem que descansar, né, ministro? Cá em Portugal já é 1h30 da manhã. É verdade. Então, continuando, eu quero chamar a atenção dos senhores e das senhoras para as nossas próximas lives. Na segunda-feira, dia 12/10, nós teremos a continuação da série Cidadão do Fórum Cidadão Policial. É o 14º Fórum Cidadão Policial, que é anfitrionado pela jornalista Cleusa Badanay, e trará para falar conosco o 2º Tenente PM da Rota, Rubens Carvalho, que vai compartilhar a sua experiência de vida conosco. No dia 13/10, terça-feira, às 20 horas,
Novamente, a jornalista Cleusa Badanai trará a doutora Leonette Smith na série Mulheres de Êxito. E a doutora Leonette Smith é uma psicóloga, ela tem com sociedades em situação de vulnerabilidade, já esteve trabalhando no Brasil, na África, em vários países da África. Então, vem aqui também trazer o seu ponto de vista social para conosco. No dia 14/10, com o Dr. J.B. Oliveira, nós continuaremos a prazerosa viagem pela Bíblia. É uma viagem onde não se precisa apertar os cintos. É uma viagem sem percalços. E no dia 15/10, continuando essa série que está na ativa hoje, Líderes de Êxito, Dr. J.B. Oliveira trará para falar conosco Sua Excelência, o Dr. Almir Pazianotto, ex-presidente do Tribunal Superior do Trabalho. Aqui nós temos o nosso número de WhatsApp. Se você tiver qualquer curiosidade de falar conosco, pode anotar o nosso número de WhatsApp. Nós teremos imenso prazer em responder. Tem também o nosso site na internet, onde temos as nossas informações. Siga-nos nas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no YouTube, onde essas palestras são compartilhadas. Agora, eu peço ao palestrante que faça suas considerações finais. Na sequência, eu devolvo a palavra ao anfitrião J.B. Oliveira para fazer o encerramento. Bem, doutor João Arlindo, eu só quero rapidamente dizer da minha alegria de ter participado das intervenções que eu vi. Em suma, parece que nós estamos bem de mãos dadas mesmo, né, no mundo do direito. E isso é extremamente importante para todos nós e para o bem do país. Essa segurança é extremamente importante para todos nós. Nós todos temos boas armas para construir um país melhor. E penso que ouvi o senhor falar que tem aí uma palavra da Bíblia, né? Acho que por aí também é um bom momento, e principalmente se a gente puder discutir essa última encíclica que veio para nós, né? Então, fico extremamente feliz de saber disso, né? Muito, muito feliz mesmo. Eu agradeço imensamente o convite que tive para participar desse momento, saber da grandiosidade desse evento, e fico extremamente feliz dele participado, com os meus agradecimentos pela sua atenção, pela sua cordialidade e também pelo carinho do JB em me convidar para participar de um momento tão importante para mim. Muito obrigado. Saúde a todos. JB. Pois não. Mais uma vez, obrigado ao nosso ministro, amigo de longa data, e que trouxe aqui aquilo que nós esperávamos. E uma inspiração muito grande para os jovens advogados e para os futuros advogados. Eu quero lembrar a vocês que ser advogado é algo tão importante que é a única profissão que está citada na Bíblia. Primeira carta de São João, capítulo 2, versículo 1, diz assim: Filhinhos, eu vos escrevo para que não pequeis, mas se pecarmos, temos um advogado para com Deus, Jesus Cristo justo. Então, estamos ali com Jesus Cristo nessa tarefa de defender os nossos irmãos. Quero fazer pequenas considerações. Ministro, a sua palavra foi irretocável. Realmente era aquilo que nós queríamos, muito mais para a nossa alma e nosso coração, mas também para o nosso cérebro, para o nosso intelecto. Agradeço a todos que fizeram as suas intervenções. E com relação à palavra, com relação a isso que você tão bem destacou, a necessidade de usar poucas palavras. Isto se chama concisão, que é falar pouco e dizer muito. A concisão junta-se a 4 outros fatores na área da comunicação, na área de oratória, todos com a letra C, e que são uma indicação para nós advogados. A concisão, que é falar pouco, dizer muito. A coerência, que é dizer coisa com coisa e não partir para divagações. A terceira é o conteúdo, lembrando que é fundamental que transmitamos o conteúdo,
A quarta é a clareza, usar as palavras certas na colocação certa para que sejamos bem entendidos. E a quinta é a cortesia, que é indispensável em todo o trato humano e muito mais no nosso caso, humanistas que somos, uma vez que o nosso curso está na área de humanas. Ainda com relação ao excesso de palavras, eu estava me lembrando de uma expressão que diz que excesso de palavras geralmente se liga à escassez de ideias. Pense nisso. Excesso de palavras pode indicar escassez de ideias. E lembrava de um advogado que, falando com o juiz, disse: Excelência, eu estou trazendo aqui a defesa do meu constituinte, que está vazada em 70 laudas, provando a sua inocência. E o juiz lhe disse: se você precisou de 70 laudas para provar a inocência do seu cliente, eu já duvido dessa inocência. E se quisermos, no exemplo de um xará seu, Paulo Dimas, ele nos disse que numa ocasião, ele também é professor, como você, numa ocasião, um colega pediu a ele que opinasse sobre um trabalho que havia escrito, mas era muito volumoso. E o Paulo, você sabe, é um gentleman, tanto quanto você. Gentleman, educado, amigo. Ele pegou aquilo, viu que não poderia ver naquele momento, escreveu um papelzinho e colocou em cima. Prolixo. E entregou para sua assistente. Quando ele foi depois, quando teve um tempo, procurar aquele material, onde você colocou aquele material que eu lhe dei? Eu fiz o que o senhor disse. Como? O senhor colocou prolixo e eu prolixo. Do Paulo Dimas. Destaco a participação conosco do Viana, ministro, que é presidente do Cresce. E informo ao João Arlindo que o Viana quer que o Cresce faça conosco o convênio envolvendo o nosso polo da Unisa, porque conseguimos com a Unisa uma oportunidade para expandirmos os cursos de graduação e pós-graduação EAD. É bom que você também saiba que estamos juntos nessa partida. Então, vamos formalizar esse convênio com o Cresce para estender esse benefício a todos os associados e familiares. E encerro lembrando que Casa Amarela, que você se referiu, para nós também tem uma conotação com a Casa Amarela, cantada por Luiz Gonzaga, que você também conhece. E, por fim, o próprio Jesus, no Sermão do Monte, faz uma referência. Ele diz lá no capítulo 6, versículo 7, não useis de vãs repetições, como fazem os gentios, que pensam que pelo muito falar serão ouvidos. Então, aí está uma recomendação de Cristo. Muito obrigado uma vez mais. Obrigado, ministro. Foi uma grande satisfação tê-lo conosco. Obrigado a todos os participantes. Obrigado ao nosso presidente Amushi pela presença e participação. E encerramos desejando que todos tenham um final de semana abençoado. João Arlindo, podemos fechar. Ok, JB, muito bem. Só queria agradecer aqui a presença dos alunos da UXAL, Unijorge, Estácio e Unipac de Aimorés. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Não poderia deixar passar, JB, a sua menção, de citar o Friedrich Nietzsche, em A Gaia da Ciência, que ele fala que aquele que sabe profundo esforça-se por ser claro. E aquele que gostaria de parecer profundo à multidão, esforça para ser obscuro. Então, assim caminha a humanidade. Muito obrigado. Sua Excelência, o ministro Moura Ribeiro, muito obrigado. Gratidão imensa por parte da Jetro International de ter a sua pessoa, a disponibilidade do seu tempo. Sabemos que eu tenho uma vida assoberbada e nós respeitamos isso. E muito obrigado. As portas da instituição estão sempre abertas. O dia que o senhor quiser vir aqui discutir a encíclica, nos ensinar sobre a encíclica do Papa, o canal está aberto. Será muito bem-vindo.
E muito obrigado, JB, por mais esse êxito nessa série Líderes de Êxito, e obrigado a todos e a todas. Gratidão no coração. Coronel Agostinho, muito obrigado. Boa noite a todos, e assim encerramos. Boa noite. Boa noite, shalom.